Vamos começar então falando sobre o jogo da semana passada, sobre o clássico do século, sobre o repá do século que foi azulino. Em jogo de dois tempos distintos, o Remo foi melhor na primeira etapa e o Paysandu foi melhor na etapa complementar. Mas quem marcou o gol solitário foi o clube do Remo com Salatiel aos 34 minutos do primeiro tempo. Após falta cobrada por Felipe Gedós, o goleiro Paulo Ricardo rebateu nos pés do centroavante azulino, que deu o gol da vitória para a equipe azulina. Vamos lá, o segundo tempo o Paysandu até melhorou, a equipe do técnico João Brigatti foi mais para ataque, tentou pressionar o clube azulino, só que acabou parando no herói do acesso, no goleiro Vinícius, que fez pelo menos duas grandes intervenções no segundo tempo e garantiu o acesso do clube azulino, porque a vitória do Remo, somado ao empate entre Londrina e Ipiranga, colocou o Remo de volta à Série B, fez com que o objetivo principal na temporada, o tão sonhado acesso, fosse conquistado com uma rodada de antecedência pelos azulinos. O Remo, que como eu falei, foi melhor no primeiro tempo, foi até uma equipe mais organizada do que o Paysandu no segundo tempo. E isso aconteceu principalmente por um erro na escalação inicial da equipe bicolor. O técnico João Brigatti colocou o Perema na lateral direito, mesmo ele sendo zagueiro, ele jogou improvisado ali, para tentar barrar os ataques do Charles. O Charles foi o principal jogador do Remo no primeiro tempo e o Paysandu perdeu muito em volume ofensivo pelas laterais. Praticamente só o Diego Matos cruzava na área e isso permaneceu até na segunda etapa, depois da entrada do Jefinho e do William Barros, que aumentaram a estatura da equipe bicolor. Apesar da derrota, o Paysandu depende só de si na última rodada para se classificar, basta uma vitória para os bicolores voltarem à Série B do Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar sobre os jogos desta rodada. Os dois jogos acontecerão no sábado, às 17 horas, e vamos começar falando do jogo do Clube do Remo, que enfrenta o Londrina aqui em Belém. Jogo que o Remo, além de já estar classificado para a Série B, busca a vaga para a final da Série C deste ano e já está muito bem encaminhado. O Remo classifica para a final vencendo ou empatando e até mesmo perdendo, caso o Paysandu não vença o outro jogo. E mesmo se o Paysandu vencer e o Remo perder, a equipe azulina só não vai para a final se o Paysandu tirar 4 gols de salto. Falando sobre favoritismo, vejo que o Remo é favorito contra o Londrina. Acho que dos 4 times do quadrangular final, o Londrina acabou sendo mais fraco, só conseguiu vencer no jogo, que foi contra o Ipiranga, quando o time de Erechim estava com 3 jogadores a menos. Então eu vejo o favoritismo indo para o lado do Clube do Remo. Até imagino que o técnico Paulo Bonamigo vá poupar algumas peças, como o Rafael Jansen, como o Lucas Siqueira, pode botar o Eduardo Ramos na meia do time, deve poupar o Charles, até porque o Dioguinho pede passagem nesse time, entrou muito bem no jogo passado. O próprio Wallace precisa de mais minutos depois da lesão. Então essas podem ser uma série de mudanças tentadas por Paulo Bonamigo para este jogo, até poupando os titulares para uma possível e já encaminhada final. Sobre o time do Londrina, a equipe trocou de técnico recentemente e também vem de uma certa polêmica envolvendo a substituição do Adenilson no último jogo. O Londrina, que tinha tudo para ser um bicho-papão dentro de casa, tinha 8 vitórias e 1 empate em toda a primeira fase, não conseguiu vencer um jogo em casa e agora depende da sua vitória e de uma não vitória do Paysandu no outro jogo para conseguir o acesso para a Série B. Falando no Paysandu, ele também joga sábado, só que fora de casa contra o Ipiranga em Erechim. Jogo muito difícil para a equipe bicolor. Se eu tivesse que apostar, eu diria que o time que irá para a Série B no que vem vai sair deste jogo. O Paysandu precisa vencer para subir, mas se o Londrina não vencer aqui em Belém, um empate basta para a equipe bicolor. Qualquer derrota já elimina o Paysandu da Série C deste ano e já tira as chances da equipe disputar a Série B da próxima temporada, já que ela acontece também este ano. Falando sobre o jogo, vejo que é uma partida muito difícil para o Paysandu. A equipe tem que ter cuidado, principalmente com as jogadas ofensivas do Ipiranga. O time consegue finalizar muito, consegue criar para várias finalizações. Tem o Neto Pessoa, que é um dos artilheiros. O atacante reserva Cristiano é muito bom também. O Jean Silva é um dos melhores jogadores do campeonato, ao meu ver. Também tem o Mossoró, tem o Caprim. Enfim, é um time com grandes armas ofensivas e que certamente foi melhor que o Remo no último jogo. Foi melhor do que o Remo no jogo em Belém. Foi melhor do que o Londrina na partida passada. Foi bem parecido ao Paysandu. Foi uma partida bem igual contra a equipe bicolor aqui em Belém. Dá para dizer que o empate só não aconteceu pelo goleiro Paulo Ricardo em uma defesa no último lance e também por causa de um pênalti confuso, podemos dizer assim, no final da primeira etapa. Então é um jogo que o Paysandu tem que vir com cuidado, né? Tem que ir para o jogo com cuidado. Falando sobre a equipe bicolor, creio que o Shoa volte à equipe titular. Acho que ele volta a jogar no 11 inicial do Paysandu. Também acho que o Tony deve voltar a jogar na lateral direita, voltando a ter o Paysandu aqueles 2 pontos fortes que eu falei, a amplitude e as jogadas de cruzamento na área. O Nicolas também
tem que tentar se redimir aos gols perdidos ano passado contra o Náutico e colocar o Paysandu de volta à Série B. Não que o Nicolas esteja defendendo alguma coisa, claro que não, mas aqueles gols perdidos, hoje o Paysandu sente falta, e se ele marcar os jogos nessa partida, a equipe bicolor tem boas chances, até porque o Londrina tem uma defesa ruim. Detalhe para o ponto forte e o ponto fraco da equipe gaúcha: o time é muito bom na bola aérea ofensiva, tanto que marcou um gol assim contra o Remo, mas é muito fraco na bola aérea defensiva, tanto que levou um gol assim do Clube do Remo também na partida jogada no interior do Rio Grande do Sul. Então é isso, este foi o pré e pós-jogo, né, desta semana. Agradeço a todos que ficaram por aqui. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar este vídeo no grupo de WhatsApp com seus amigos. Deixe aqui nos comentários os palpites para o jogo, para os jogos, na verdade. Então é isso, obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. É isso, até a próxima e fui!